Olá, eu sou a Juliana Pimentel, estou aqui para apresentar mais um episódio do canal As Irmãs do Previdenciário. Já peço para você seguir o nosso canal, dar aquele joinha também, compartilhar e comentar esse episódio. Hoje é um dia muito especial, onde eu estou recebendo aqui, em nome das Irmãs do Previdenciário, 2 líderes, 2 referências da comunicação, que eu tenho a honra de chamá-los de amigos. Nossa relação é bem antiga e eu quero apresentar para vocês, então, a Rádio América. A Rádio América é uma parceira nossa, né, do nosso trabalho e também de uma longa estrada de amizade. Tudo começou lá atrás, com o grupo de amigos da Canção Nova, onde a gente rezava o terço da Providência, no programa Amigos Canção Nova e Você, e de lá para cá a gente manteve essa amizade, essa parceria, e estamos juntos sempre. Quero receber aqui o Alessandro Gomes, que é o diretor executivo da Rádio América, um nato comunicador, tá? E também o Rodrigo Moutinho, radialista, o funcionário mais antigo da Rádio América, pelo menos 30 anos de rádio. Gente, quem não conhece Rodrigo Moutinho, da Rádio América 91.1 FM? Difícil, todo mundo conhece. Sejam bem-vindos, meus amigos, um prazer tê-los aqui no nosso canal. Mariana e eu agradecemos a presença, essa parceria, e que seja aí um bate-papo bem agradável para todos nós, também para os ouvintes da Rádio América e os nossos seguidores também. Obrigada pela presença, sejam bem-vindos. A gente aqui agradece, doutora Juliana, agradecemos também a doutora Mariana, que não está conosco hoje, mas certamente assistirá esse podcast, né? E assim, é uma honra estar com vocês. Obrigada, a honra é nossa. O prazer também é todo meu. Uma oportunidade incrível de estar aqui com vocês, doutora Juliana, e embora a doutora Mariana não esteja aqui também, os nossos cumprimentos. Vamos falar um pouquinho dessa história, né, desta parceria, falar desta caminhada nossa com a doutora Juliana, a doutora Mariana e, claro, vamos falar de Rádio América. Isso aí, doutora Mariana mandou um abraço para vocês, já justificando a ausência dela devido ao mestrado. Esse ano está bem puxado para ela mesma, e nós estamos tocando aqui o podcast que tem o apoio das Irmãs do Previdenciário. Bom, já queria iniciar o nosso podcast entregando para vocês... Opa, tem presente? Um brindezinho das Irmãs do Previdenciário. Obrigado. Grata surpresa, grata Peço que vocês surpresa. possam abri-los agora, porque a gente vai usar em mesa, nós vamos tomar um café daqui a pouquinho juntos, tá bom? Recebam com muito carinho essas 2 lembrancinhas das Irmãs do Previdenciário. O que será? O que será? Vamos ver. Deixa eu colocar aqui. Veja só. Um porta-moeda. Moedas. A outra quebra, tem que ir devagar. Que linda! Olha só! A nossa canequinha. E atrás tem o QR Code para depois vocês seguirem o nosso canal, que obviamente já estão seguindo, né, no YouTube. Tá bom? Aqui tem o QR Code e essa canequinha para a gente tomar um café daqui a pouquinho em mesa, enquanto a gente está batendo um papinho aqui sobre Rádio América e também sobre direito previdenciário, tá, pessoal? A gente também vai falar sobre direito previdenciário hoje. Que bom que vocês gostaram. Receba aí nosso brinde com todo carinho e daqui a pouquinho a gente já vai tomar um cafezinho juntos em mesa. Então vamos lá, né? Alessandro é o diretor executivo da Rádio América. Que responsabilidade, hein, Alessandro? Eu acredito que muito trabalho, né? Agenda cheia, mas também muitas realizações ali na Rádio América, né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre a missão da rádio, né? Os principais quadros dessa programação extensa que tem no ar, na 91.1 FM, também pelo site, né, www.escuteamerica.com.br,
já divulgando também o Instagram da rádio, @escuteamérica. O aplicativo também, pessoal, dá para ouvir a Rádio América através do aplicativo Escute América. Então, eu queria que você falasse um pouquinho dos principais quadros da rádio, a missão da rádio, os projetos para 2026, falar um pouquinho também de você, né, da sua carreira como diretor executivo da rádio. Pode ficar à vontade, o microfone é seu, Alessandro. Muito bem, muito obrigado mais uma vez, doutora Juliana. Obrigado aí pelo carinho, pela nossa parceria desses anos todos. Eu quero começar pela responsabilidade, né, que você disse. É realmente uma responsabilidade muito grande. Porque apesar de já a longa estrada como comunicador, dirigir uma rádio da Igreja Católica, isso dobra a responsabilidade. Já é muita responsabilidade lidar com a vida das pessoas. Porque comunicação é isso, é lidar com a vida das pessoas. A gente busca sempre trabalhar uma transformação para o bem, para a justiça, para a verdade, ainda mais no momento de tanta desinformação que a gente vive. E aí, quando se trata da Rádio América, para mim, particularmente, é ainda um desafio maior, porque a minha formação de rádio foi ali. Algumas décadas atrás, lá estava eu, no início da Rádio América, trabalhando como locutor, produtor, e aí saí, fiquei muitos anos dando aula. Depois, nosso querido e falecido Dom Luiz Mancilha Vilela me convida para voltar e para dirigir as rádios da Arquidiocese. São duas emissoras. A rádio AM 690, que agora, até o final do ano, migra para FM, para 88.3 FM, e a Rádio América FM, que já tem hoje, né, que é a 91,1. Então, estar na Rádio América e programar, fazer a rádio acontecer, o Rodrigo pode atestar isso também, né? Até porque o Rodrigo está lá na ponta, junto com o ouvinte, é um orgulho muito grande para a gente. Fazer rádio já é uma paixão. A gente costuma dizer, no meio rádio, que existem os rádio apaixonados e existem os rádio cachaça. Você não sai dela tão fácil. E o rádio é isso. Para mim, é um prazer muito grande fazer com que aconteça uma programação católica. E aí, respondendo a uma outra pergunta que você faz sobre os quadros mais importantes, eu diria que todos eles têm a sua importância, mas alguns me chamam a atenção, como, por exemplo, o direito à cidadania. Por quê? Porque é um momento de dar ao ouvinte que tem dúvidas e que às vezes não tem condição nenhuma, porque não sabe a quem procurar, como procurar, e ali vocês, advogados e advogadas, estão contribuindo, são vários que contribuem lá, que podem indicar os caminhos para que essa pessoa procure um profissional, ou para que ela procure um determinado órgão. Então, eu tenho um carinho especial com esse quadro. Bacana, isso aí. É um quadro bem importante mesmo. Eu já tive a oportunidade, né, de contribuir em algumas entrevistas, outros colegas também. E é isso. Na verdade, Alessandro, o advogado ele tem o dever de informar. Ele tem por obrigação prestar a informação, né, dentro da legislação para a sociedade, né, independente de ter uma remuneração ou não em relação a isso. É obrigação. Então, para mim, é sempre um prazer, uma alegria imensa estar ali quando vocês me convidam. Que joia! É isso, muito obrigada pela sua contribuição para falar um pouquinho aí sobre a rádio. E agora nós vamos ouvir um pouquinho o Rodrigo Moutinho, pessoal. Que esse, com certeza, né, Alessandro, é um apaixonado pela rádio. Ah, ele é. Esse é apaixonado pela rádio. É a cara da Rádio América, gente. 30 anos de rádio, Rodrigo Moutinho. Fala um pouquinho pra gente da sua experiência na Rádio América. Bom, falar de rádio é sempre uma emoção, né? Especialmente da Rádio América, porque acaba se tornando, assim, boa parte da nossa história de vida.
Haja vista que eu cheguei ali por volta de 1996, 97, eu estava com 18 anos de idade, e ali, cheguei ali ainda menino, cabelo comprido, e... Roqueiro. Sim. Então, por ali passaram grandes profissionais, né, doutora Juliana? Emissoras de rádio. Eu mesmo assisti ali, quando eu cheguei, por exemplo, estava ali a América AM 690, junto com a Rádio Cidade 101,5 FM na época. Eram emissoras da Arquidiocese de Vitória. Eu tenho aqui uma das primeiras carteiras de funcionário, né, que distribuíram ali pra gente. Que ano? E aqui, essa carteira é de 1997. Gente, foi o ano que eu estava entrando na faculdade, Rodrigo. Isso. E aqui, então, escrito, por exemplo, Rádio América e Rádio Cidade, que eram as duas emissoras da época. A FM América ainda não existia. Aí a Rádio Cidade ficou até 2000 lá com a gente, né, nas nossas dependências. E nesse período de 2000 a 2007, tivemos a América AM 690 funcionando sozinha. Desde esse momento, né, realmente foi uma fase nova, né, de uma emissora só. Em 2007, eis que chega a América FM 101,5. Então, tomou esta frequência, que antes era da Rádio Cidade, né, ou seja, na verdade, era uma frequência que já era da Arquidiocese, e retornou para nós com a América FM. Então, tínhamos a América M, que já existia, 690, e em 2007 passamos a ter também a América FM 101,5. Isso foi até 2014, Alessandro, acredito, quando também chega para somar com a gente a Líder, né? A Rádio Líder, que aí ficou durante esses anos, né, de 2014 a 2022, mais ou menos, na frequência 101,5, e a América FM ficou na frequência 91,1 FM, como está até hoje, e a América AM 690, que está ali desde o início dos anos 1990. Ou seja, é muita história, são grandes profissionais que passaram por ali, radialistas, jornalistas. Eu tive o privilégio de trabalhar com pessoas de várias emissoras que estão por aí espalhadas aqui em nosso estado e até no Brasil, pessoas da TV, né, que também passaram por ali, ou seja, é um orgulho muito grande, né, estar na Rádio América durante quase esses 30 anos. Além desta carteira funcional de 1997, me tornei sócio amigo da Rádio América em 2007, quando a Rádio América FM nasceu. Em abril de 2007, também fiquei bastante empolgado com a ideia e me tornei um sócio amigo em 2007, né? E ainda um pouco depois, em meados de 2007, por volta de mês de agosto, a minha monografia na faculdade, né, uma faculdade particular, foi sobre a Rádio América AM 690, a informatização da América AM 690, até porque a América FM estava chegando naquele momento, não tinha muita coisa para dizer. Então, nesta monografia aqui de 110 páginas, eu falei um pouco da informatização da Rádio América AM 690. Então tá aí um pouquinho dessa história. Não falei que ele é um apaixonado, gente? Ele realmente é uma pessoa apaixonada pela rádio. Até a monografia dele foi sobre a informatização da rádio. Completamente apaixonado. Que história linda, né? A gente vê, assim, que Rodrigo é realmente um apaixonado pela rádio. Ele tem uma relação... Aliás, vocês, né, têm uma relação com os ouvintes, que é incrível, né? Ele sabe o nome dos ouvintes, ele sabe de onde o ouvinte mora, a paróquia do ouvinte. Quem é o padre daquela paróquia? Gente, Rodrigo, assim, é uma enciclopédia, né? É só buscar as informações com ele. Vocês estão dizendo. Pois é, eu queria que você aproveitasse a oportunidade, o gancho do Rodrigo, Alessandro, e enquanto eu vou buscar um cafezinho para a gente tomar em mesa, você falar sobre a questão do sócio amigo. O que é isso? Ah, legal. Como que você se torna um sócio amigo? O que o sócio amigo faz? Colabora com o quê? Enquanto isso, eu vou pegar um cafezinho para a gente tomar. Ai, que bom. Vamos lá. Cafezinho, aliás, é sempre muito bom, né? A canequinha aqui. O presentinho. A canequinha para a gente tomar um cafezinho. Bom, quem é o sócio amigo? Sócio amigo é aquele que ajuda a manter a programação no ar. Muito obrigado. Aquele sócio
que contribui todo mês com um pouquinho. Não tem uma quantidade em valor, em reais, para que a pessoa colabore, não. Não existe isso. Se ela quiser colaborar com 50 centavos, ela colabora com 50 centavos. É o que ela pode para contribuir? É o que ela pode, R$1, R$10, R$5, R$50, enfim, não existe um valor exato, mas nós precisamos muito desse valor, mesmo que ele seja pequeno. Por quê, doutora Juliana e você, internauta que está nos assistindo? Contribuir com a rádio é contribuir com esses quadros importantes que ela tem. Não só para a questão dos quadros de espiritualidade, os quadros de mística, os quadros de jornalismo, mas também quadro como esse do direito e cidadania. Custa caro manter uma rádio. A Rádio América, hoje nós estamos falando de R$200 mil mês. É um custo elevado. E olha que nós somos uma emissora que trabalha bem enxuta. Então nós estamos falando de cerca de R$200 mil mês. Agora, para a migração do AM para o FM, nós vamos investir, né? Gastar não, cerca de R$500 mil. Numa tacada só. Isso significa que precisa ter dinheiro. E uma rádio católica não vende muito comercial. Nós temos algumas limitações éticas, e que bom que é assim, então nós não aceitamos qualquer tipo de comercial. Mas aceitamos também, além do comercial, a sua ajuda, a sua contribuição com qualquer valor que seja. E para ser sócio amigo é fácil. Basta você mandar uma mensagem para 99800 9110. É a frequência da rádio, 9110. 99800 9110. Você manda mensagem, alguém vai te atender e vai fazer contato com você e te dizer como é que você faz. Nossa, fácil. Que muito fácil e muito importante, né? Realmente essa despesa de R$200 mil mês é uma despesa muito alta, né? E aí, eu já quero convidar você aqui, nosso internauta, né, nosso seguidor aqui do canal As Irmãs do Previdenciário, a aderir, então, a ser sócio amigo da Rádio América, né? Manda uma mensagem lá no 27 998 00 9110. Qualquer valor, qualquer contribuição será muito bem-vinda. Obrigada, Alessandro, pela oportunidade. Eu que agradeço pelo espaço. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre direito previdenciário, né, Rodrigo Moutinho? Que alguém me falou, né, que você tem algumas curiosidades aí também, que você, né, trouxe aí algumas perguntinhas dos ouvintes. Nós estamos lá, né, com esse quadro, Direito e Cidadania, como o Alessandro já falou. Alguns advogados estão participando e esclarecendo algumas dúvidas dos ouvintes, bem bacana, né? E você está à frente desse quadro. Fala um pouquinho para a gente como tem sido, né, esse feedback, como é que os ouvintes têm tido essa relação aí com vocês lá. E conta para a gente alguns casos. Eu sei que você deve ter muito caso aí que você tem relação com esses ouvintes diretamente aí. Tem ouvinte que está com você lá desde há 30 anos atrás, Rodrigo? Tem? Sem dúvida, Juliana, temos vários ouvintes fiéis. Né? E é um prazer grande saber que esses ouvintes foram se adaptando, né, às novas tecnologias, porque são ouvintes, Juliana, doutora Mariana, que não está aqui, mas eu falo para vocês, irmãs do Previdenciário, que é uma alegria imensa ter esses ouvintes com a gente, dos tempos de carta. Ouvintes que participavam de sorteio por carta, ouvintes que ligavam para a gente, que só participava via telefone, não tinha nada de WhatsApp, nada disso, da época do bolachão, né, quando a gente tocava música só através do disco, e o CD também era uma novidade. E ainda me recordo bem que lá nos anos 1990 tínhamos um programa chamado Povo e Cidadania, que também tinha um momento Pergunte ao Advogado. E isso, assim, quando terminou nessa fase do Povo e Cidadania na América AM 690, ficou uma lacuna. Eis que chega o Direito e Cidadania e acontece aquele meio que déjà vu. A gente volta ao passado e resgata esse momento importante da Rádio América, que é conversar com um advogado, né, sobre diversos temas. Eu apresentava esse programa. Que legal! Eu não sabia que já tinha tido esse programa. Sim.
Povo e Cidadania era o nome do programa. Todo sábado. Olha, Era todo que sábado de manhã. legal, gente. Que importante, né, esse trabalho que vocês prestam. Muito bacana. Então, e esses ouvintes que participavam lá naquela época, né, nos anos 1990, hoje estão acompanhando o Direito e Cidadania e já participam também, até porque existem muitas perguntas com relação à aposentadoria. E esses ouvintes, né, de lá para cá, né, quase 30 anos se passaram, muitos que não eram aposentados naquela época hoje estão se preocupando com este tema. Por exemplo, eu tenho aqui uma pergunta que de vez em quando ela aparece lá, né, mesmo que sendo respondida, um ouvinte, porque a audiência do rádio é rotativa, quem perde a oportunidade de esclarecimento pergunta, né, para saber como de fato se aposenta. Então, uma pergunta bastante recorrente: quando uma pessoa pode se aposentar por idade pelo INSS, doutora Juliana? Eu tô querendo me aposentar, explica para mim. Eu também estou, gente. Eu já tô com mais de 30 anos de carteira, chegando lá para os 32. Ué, vamos analisar. Não sei se eu pego regra antiga. Podemos aposentar Rodrigo, Alessandro? Podemos. Eu não posso dizer que é uma área de insalubridade, porque eu tenho um prazer imenso de trabalhar com essa equipe. Aliás, ele pode se aposentar e continuar trabalhando? Pode. Tá vendo? Pode. Vamos fazer a contagem de tempo de Rodrigo, analisar o caso dele? Vamos. Idade para aposentar ele não tem, mas vamos ver se ele entra em alguma regra de transição, né? Bom, mas brincadeiras à parte, Rodrigo, esse é um assunto assim muito sério, né? E eu acho assim muito importante. Porque você pensa, aposentar é o sonho de muitas pessoas, né? Infelizmente, assim, a vida é muito corrida, muitas pessoas deixam de ter até lazer para trabalhar e só trabalhar, principalmente quem tem família, uma família grande, né, e é o provedor da casa. Tem pessoas que sonham em se aposentar para poder fazer uma pequena viagem. Tem gente que nunca viajou porque só trabalha, é escravo do trabalho, né? E então, assim, quando chega uma situação para a gente, de uma pessoa que está nos buscando para aposentar, gente, peraí, para tudo. Vamos ouvir a história de vida dessa pessoa em primeiro lugar. Aonde ela trabalhou, quanto tempo ela trabalhou, né? E a gente analisa a carteira de trabalho, o CNIS, que é o extrato previdenciário. Então, assim, não pode errar. Né? Não pode. O advogado que vai analisar o caso de um cliente que quer se aposentar, ele não pode errar. Não pode errar. É o sonho daquela pessoa que está na sua mão, né? E é um direito dela. Trabalhou a vida inteira e deseja se aposentar para descansar, para fazer uma viagem, para viver um pouco mais, enfim. É caso a caso. Por isso que a gente tem que até mesmo ouvir a história de vida daquela pessoa, né? Muitas pessoas trabalham expostas a agentes nocivos à sua saúde, né? Aí tem direito a um outro tipo de aposentadoria, enfim. Mas, Rodrigo, respondendo a sua pergunta, né? A pergunta dos ouvintes da Rádio América, dos nossos internautas aqui, a pessoa, para se aposentar, primeiramente, ela tem que ter contribuições para o INSS, né? Então, ninguém aposenta sem nunca ter contribuído para o INSS. Tá bom? A gente recebe também muitas perguntas desse tipo, né? Posso me aposentar? Mas aí, primeira pergunta, você pagou o INSS ou paga? Nunca paguei. Então, não pode se aposentar, infelizmente. Tá? Então, primeiramente, ter 15 anos de contribuição para o INSS. Tá? E a mulher, hoje, ela se aposenta com 62 anos de idade e o homem se aposenta com 65 anos de idade no mínimo, né? Nós temos também a aposentadoria por tempo de contribuição, que antes da reforma da Previdência, que aconteceu em 2019, a mulher precisava ter 30 anos de contribuição independente da idade e o homem 35 anos de contribuição independente da idade. Essa regra sofreu uma alteração com a reforma e aí tem umas regras de transição que ainda estão valendo, mas não dá para a gente generalizar. Então, esse tipo de aposentadoria, ela não existe mais. E aí, seria até o seu caso, né? Que você não tem 62 anos de idade, você tem 30 anos de contribuição ou mais, não sei, a gente tem que analisar, e verificar qual seria a idade mínima que você poderia se aposentar. Talvez, se for o caso, até antes um pouquinho dos 62, mas realmente tem que analisar, não vou chutar aqui, tá? Então, Rodrigo, em suma, é isso, a aposentadoria por idade da mulher e do homem
são esses requisitos que eu acabei de falar aqui. Então, como fazer esse pedido, doutora Juliana? E, consequência disso, se o INSS negar? Então, o pedido administrativo ele pode ser feito pelo segurado do INSS, né? Hoje em dia, através do aplicativo do Gov, Meu INSS, ou pelo telefone 135, ou pode agendar um atendimento também e ir na agência pessoalmente. Mas eu sempre indico, né, o trabalho de um advogado especialista no assunto, porque pode parecer simples, mas talvez não seja tão simples assim o caso daquela pessoa, né? Às vezes tem um tempo especial que o advogado ele pode, né, analisar e melhorar o valor da aposentadoria da pessoa. De repente tem um tempo rural também que essa pessoa trabalhou e pode jogar nesse pedido de aposentadoria, entendeu? Tem algumas estratégias que só o advogado especialista em previdenciário sabe. Então eu sempre indico. Mas quem quiser fazer pelo aplicativo do Meu INSS, do Gov, né, pode ficar à vontade e acompanhar ali pelo aplicativo o pedido também. Não basta fazer o pedido e relaxar. Não, acompanha, porque às vezes tem algum pedido ali, algum despacho do INSS, pedindo algum outro documento que você precisa juntar no prazo do INSS, senão você vai perder esse pedido. Agora, doutora Juliana, só te interrompendo um minutinho, por exemplo, você falou de casos especiais. Vou pegar a nossa área, né? As pessoas que trabalham, os engenheiros que trabalham muito próximos da torre, da antena, têm contato direto com RF, com radiação. Então, já me disseram que essas pessoas talvez possam se aposentar mais cedo. É a mesma coisa da pessoa que trabalha com produtos químicos e outras coisas mais? Sim. Tem que verificar se eles realmente estão trabalhando, né? Numa exposição acima do limite. Então, assim, cada exposição tem um limite que eu não lembro agora de cabeça, que a aposentadoria especial realmente é uma aposentadoria bem complexa, tá? Tem que analisar caso a caso. E aí, se eles trabalharem com acima do limite, né, e tiverem um documento chamado PPP, que é o Perfil Profissiográfico Previdenciário, indicando isso, é possível sim. A aposentadoria especial é assim, ó, a cada ano trabalhado você ganha 4 meses, tá? Então você, né, reduz um pouco o tempo. E o valor da aposentadoria também é um valor mais vantajoso, tá bom? Mas aí, complementando a resposta do Rodrigo, caso o pedido seja negado, Rodrigo, o segurado ele pode, né, acionar a justiça contra o INSS através de um advogado. Bom, você falou inclusive de PPP aí, você me fez lembrar de um benefício assistencial que é o BPC. E aí a gente gostaria de saber, doutora Juliana, quem tem direito? É isso aí. Esse é um tipo de benefício também muito bacana, que eu gosto muito de trabalhar, né? Porque ele assiste, né, e beneficia aquelas pessoas menos favorecidas, infelizmente, na sociedade, que sofrem discriminação, que sofrem muito, né? E que aí a gente entra aí para poder entregar um benefício e devolver para aquela pessoa o mínimo de dignidade que é, através do valor de um salário mínimo, Rodrigo. Então, eu gosto bastante de trabalhar com esse benefício, tá? Então, o BPC é um benefício, né? BPC significa benefício de prestação continuada, ele é assistido por uma legislação, né, que também tem uma nomenclatura LOAS, Lei Orgânica de Assistência Social, né, Rodrigo? BPC LOAS, é popularmente conhecido como BPC LOAS. E existe o BPC LOAS deficiente, que é para pessoa com deficiência de longo prazo, a lei fala que é no mínimo 2 anos de deficiência, tá? E que viva numa situação de miserabilidade. O nome não é muito bonito, mas é o que a legislação traz. É uma situação financeira comprometida em casa, né? A situação está difícil, está todo mundo ali apertado, vamos colocar assim. E temos o BPC idoso também, que é para a pessoa que tem no mínimo 65 anos em diante e também preencher o requisito da miserabilidade. Para comprovar a deficiência, precisa de laudo médico, né? Comprovando exames médicos também.
e do idoso é comprovação, né, através da idade mínima e a hipossuficiência. A hipossuficiência é comprovada através de um documento chamado CAD único. O CAD único, perfeito. né? Que eles buscam lá no CRAS. Eles fazem um atendimento com o assistente social do CRAS e buscam esse documento. Então, é um processo também que precisa ser bem montado no INSS e na Justiça também. Ele tem uns detalhes, tá? Parece simples, mas tem alguns detalhes muito importantes ao fazer o requerimento desse benefício, tá bom? Então, é uma satisfação muito grande entregar esse benefício para quem necessita, né? Então, o valor dele é um salário mínimo, não tem direito a 13º salário e também não deixa pensão por morte diante desse benefício. Mas ele ajuda muitas pessoas. Inclusive, Rodrigo, a gente tem feito muito esse pedido para muitas crianças com autismo, tá? Né? Porque a gente sabe a realidade que é do que eu escuto, né, das mães relatando, as mães não podem mais, ficam impedidas de trabalhar, porque fica por conta da criança. Né? Então, quando ela para de trabalhar, né, muitas às vezes até solteiras, enfim, não tem ajuda nenhuma do pai, da criança, elas deixam de ter renda. Então, aí atende o requisito miserabilidade. Né? E a deficiência, comprovando a deficiência de longo prazo da criança autista por pelo menos 2 anos, é possível também fazer esse pedido. Espero ter esclarecido. Doutora, acompanhando você dando as respostas com relação ao direito previdenciário dos ouvintes, me veio na cabeça que hoje a sua posição lá na Rádio América é nesse sentido. Mas um tempo atrás, você recebia não perguntas a respeito de direito previdenciário. Você recebia, por exemplo, pedidos de oração. Olha. Ou seja, História, hein? Você teve uma história com a Rádio América antes desse momento, né, através do programa Amigos Canção Nova e Você, que é ao ar todos os sábados. Nos fale um pouco a respeito deste seu momento, antes de pegar essa empreitada aí na área de direito. É isso aí. Porque você tem uma ligação com a Rádio América e até com a igreja. Sim, então nós vamos fechar com chave de ouro, né? Falando de oração, falando de Deus, falando da Canção Nova, que eu amo muito também, sou muito grata. E é isso. Isso foi em 2018, né, Rodrigo? 2018, não foi? Parece que foi até antes. Foi 2018? A Rádio América FM nasceu em 2007. Foi antes de 15. Tem mais de 15 anos isso. Eu não estava na rádio ainda. Mais de 15. Eram outras Eu não tinha voltado para a rádio ainda. Né? Eu voltei em 2015. Eu vou arriscar que isso daí foi antes de 2015, foi em 2013, talvez até antes também. Bom, enfim, então respondendo, né, falando e comentando sobre o que o Rodrigo traz à mesa, é isso mesmo, pessoal. Nós tivemos, né, esse programa lá, em nome do Grupo de Amigos da Canção Nova, Amigos Canção Nova e Você, e foi ali que eu conheci a Rádio América, eu conheci Rodrigo Moutinho, a gente assumiu uma programação lá todos os sábados para rezar o Terço da Providência. Gente, olha, Rodrigo, eu tenho certeza absoluta que os frutos que eu colho na minha vida hoje são decorrentes da oração do Terço da Providência. Eu tenho isso tão forte no meu coração, até mesmo por eu estar ali com vocês até hoje, gente. É a providência divina, é a providência de Deus. Então, assim, eu sou muito grata. Eu rezo o Terço da Providência até hoje, Rodrigo, por conta daquele programa lá atrás. Né? E a gente teve uma relação muito grande com os ouvintes também, a gente já, né, recebia ligações ali com os pedidos de oração e realmente a gente rezava, né? Eu sou aquele tipo de pessoa assim, pede oração para mim, eu rezo mesmo, eu não consigo ficar sem rezar não, dá um aperto no coração. E é isso, a gente recebia pedidos de oração, né? E até hoje continuamos aí nessa missão, porque Deus é tudo na nossa vida, né? E a gente continua rezando também, junto com a Canção Nova, junto com a Arquidiocese de Vitória. Eu agora sou paroquiana ali na paróquia São Pedro, na Praia do Suá. Já estou fazendo as leituras ali na missa também. A gente sempre tem que estar, né? Eu preciso estar a serviço de Deus. Eu e minha casa serviremos ao Senhor, né? E buscai primeiro o reino de Deus e tudo mais vos será acrescentado. Então, eu tenho a vida corrida hoje, tem um escritório, tem funcionários, mas é Deus em primeiro lugar. Eu tenho que arrumar um espaço na minha agenda
para rezar e para estar a serviço de Deus. E eu faço isso logo no início da manhã, Rodrigo. Já acordo, primeira coisa que eu faço é rezar o meu terço mariano, porque a vida é corrida mesmo. Mas, como nos ensinou Padre Jonas Abib, nós devemos rezar ao ritmo da vida. Né, Rodrigo? Sem dúvida. Eu ali, sentadinha ali na minha mesa do escritório, você que já foi lá, estou lá diante do Convento da Penha, Nossa Senhora da Penha, e estamos ali trabalhando, mas também focada em Deus e Nossa Senhora. Bela lembrança, viu? Você me fez viajar no tempo. É da agora. família América. Pelo tempo já é da família. Eu sou da família Doutora América. Juliana, tu tens um repertório encantador de vivência, viu? Quando se fala da área de direito previdenciário, quando se fala de caminhada de oração, quando se fala de cultura, porque a gente sabe também, você entende da parte cultural, especialmente de samba, ou seja, é um repertório... Eu sou eclética, né, Rodrigo? Gosta de samba também? É difícil me acompanhar. Uns gostam de rock, outros Eu gosto gostam de samba também. Também gosto, Também amo. gosto. Olha, gente, é difícil me acompanhar, eu sou eclética, tá? Mas isso é encantador, isso é assim, se torna atraente assim, pra gente que tá Tem sempre te acompanhando. uma colega, Juliana, eu não sei onde você tá. Uma hora você tá no samba, outra hora você tá lá na Canção Nova, outra hora você tá fazendo audiência, outra hora você tá no escritório atendendo gente, tá dando entrevista. Eu falei, é difícil me acompanhar, eu confesso. Eu acho que isso daí, com certeza, é algo assim que tem um diferencial na pessoa. Ai, que bacana, bom Você tem uma saber visão disso. de mundo e ter uma experiência não só numa área, eu acho que é muito legal isso. E eu prezo também por esta visão. Sempre com Deus em primeiro lugar, Sempre. como você mesmo disse, isso carrego também para mim, mas sem esquecer que estamos no mundo. E aqui você tem que saber o que está acontecendo. Exatamente. Tem que viver o mundo porque ele nos foi dado para isso, para que a gente sinta, viva. Mas, pegando um exemplo aqui, quem gosta de samba não tá muito cristão, não. Você santifica o lugar que você está. Com certeza. É você que santifica o lugar que você está. Não espere ir só para o lugar santificado já. Vá para onde você deseja ir e talvez para onde você precise ir para santificar. Fica essa dica. Olha, dica valiosa. Gostei demais disso. Gostei também. Gente, o papo tá maravilhoso, mas nosso tempo já está encerrando. Eu quero agradecer imensamente a Rede América que esteve aqui com a gente, a Rádio América, tá? E pedir mais uma vez que vocês possam seguir, né, o Instagram, @escuteamerica. E temos também o site www.escuteamerica.com.br, o aplicativo Escute América. Também convidar mais uma vez que você possa se tornar um sócio amigo da Rádio América, enviando uma mensagem para o telefone 27 998 00 9110. Eu quero agradecer mais uma vez ao Alessandro, em nome aqui das Irmãs do Previdenciário, que é o diretor executivo da Rádio América, Rodrigo Moutinho, radialista também da Rádio América, pessoa muito querida de todos. Quero mandar um beijo e um abraço para os ouvintes da Rádio América e para os nossos internautas, estendendo esse abraço carinhoso para Tereza, para Tiago e todos os colaboradores da rádio também, agradecendo todo o apoio e todo o carinho que vocês dão para nós e dizer que o nosso canal está aqui aberto à disposição de vocês da Rádio América, que vocês possam voltar mais vezes. Muito obrigada, foi uma delícia falar com vocês aqui. Nós é que agradecemos pelo carinho e pela oportunidade de falarmos da rádio e também debatermos sobre direito previdenciário. É sempre um aprendizado com vocês. Muito obrigado, doutora Juliana Pimentel, obrigado à doutora Mariana também, que não está aqui, mas vai acompanhar essa conversa. O nosso muito obrigado às Irmãs do Previdenciário. Para nós é um orgulho estar aqui partilhando um pouco sobre a história de vocês e, tá claro, da Rádio América. Muito obrigada, um beijo.